Meu namorado conversou com a minha irmã que eu cortei contato há muito tempo. Agora ele acha que estou com ele só porque ele é rico. Conta descartável, só preciso de alguns conselhos. Eu, F29, estou namorando meu namorado, M35, há quase 6 meses. Nos conhecemos há cerca de 1 ano e meio. Sou professora e ganho cerca de 50 mil por ano, e ele é advogado, e embora sua renda anual varie dependendo dos clientes e empresas com os quais ele trabalha, sempre fica na casa dos 6 dígitos. Recentemente fomos a um encontro de família na casa dos meus pais. Meus pais, MF, 60 e poucos anos, e meu irmão mais velho, M35, já o conheciam antes disso, mas também convidaram alguns parentes nossos e a família da minha cunhada. Tudo estava indo bem até minha irmã, F32, aparecer. Temos um contato mínimo, seria nenhum, se meus pais não fizessem questão de manter um relacionamento com ela, e ninguém me avisou que ela tinha sido convidada. Quando perguntei à minha mãe o que estava acontecendo, ela disse que a convidou porque minha irmã precisava de um incentivo. Fiquei furiosa, mas decidi ver como a noite se desenrolava e ir embora caso minha irmã resolvesse causar algum problema. Felizmente, ela pareceu tranquila e eu quase nem a vi. Meu namorado foi embora mais cedo porque estava cansado e achei que tinha terminado por aí. Ah, como eu estava enganada. Passou-se uma semana sem nenhuma mensagem dele, o que foi muito estranho. Costumamos trocar mensagens todos os dias, falando sobre nossos dias ou combinando encontros. De repente, ele me manda uma mensagem pedindo para nos encontrarmos em um parque, dizendo que queria conversar sobre algo importante. Eu não fazia ideia do que poderia ser. Nos encontramos, ele não me abraçou, também fora do comum, e eu perguntei o que estava acontecendo. Primeira coisa que ele diz: Você está namorando comigo só porque eu sou rico? O quê? Claro que não, e eu disse isso a ele. Ele só perguntou de novo, como se não acreditasse. Perguntei de onde ele estava tirando isso. Foi totalmente do nada. Aí ele pergunta se eu já disse que todos os meus problemas seriam resolvidos se eu me casasse com um homem rico. Olha, não vou mentir, já fiz essa piada sim. Mas do mesmo jeito que se diz, talvez eu devesse largar tudo, me mudar para a Islândia e cuidar de ovelhas pelo resto da vida. De qualquer forma, expliquei isso para ele e perguntei de novo, de onde isso está vindo? Ele disse que minha irmã contou isso a ele. Aparentemente, ela se apresentou e eles conversaram um pouco. Quando ele contou que era advogado, ela disse que fazia total sentido porque ela sempre quis se casar com um homem rico. Parece que está vivendo o sonho. Gente, eu poderia ter gritado. Não consigo nem descrever o que senti. Minha irmã passou anos me humilhando e abusando de mim e tem a audácia de tirar uma piada que fiz quando era uma adolescente deprimida com problemas de saúde completamente fora de contexto e me representar assim para o meu namorado? Literalmente insano. Eu estava tremendo. Disse ao meu namorado que o que ela falou estava totalmente fora de contexto e que ele não podia confiar nela. Mas ele continuava insistindo, perguntando por que ela falaria algo assim tão casualmente se não fosse verdade. Respondi que é porque ela é uma narcisista que passou anos me tratando como saco de pancadas e nunca assumiu responsabilidade por nada. Ele simplesmente não conseguia entender. Então eu fui embora. Disse que, se ele estava disposto a acreditar na palavra de uma pessoa que acabou de conhecer em vez da palavra de todos os meus amigos e da minha família que podem confirmar que eu não sou esse tipo de pessoa, e mais importante, em vez de confiar nos meses que passamos juntos em quem ele viu que eu sou, então isso não iria funcionar. As lágrimas já estavam caindo, mas consegui me segurar até chegar no carro, onde desabei e chorei muito. Me sinto quebrada. Estou apaixonada pelo meu namorado. Ele é a primeira pessoa com quem me senti à vontade sendo eu mesma. Ele realmente é inteligente e maduro. A forma como se comunica em nosso relacionamento tem sido verdadeiramente curadora, considerando a dinâmica familiar com a qual cresci. Mas o maior medo que eu tinha ao namorar era que alguém não confiasse em mim, que a pessoa que eu amo e em quem confio mais do que tudo duvidasse de quem eu sou mesmo depois de eu já ter mostrado isso. E é por isso que essa situação toda é tão confusa e dolorosa. Eu não entendo. Já se passaram alguns dias e eu não sei para onde vamos a partir daqui. Não mandei mensagem porque preciso de espaço, e ele também não mandou. Será que estou exagerando? Sinto que ele deveria saber melhor do que acreditar na palavra de uma estranha. Para onde vamos agora? Edit? Obrigada pelos comentários, gente. Estou tentando ler todos hoje de manhã. Um dos comentários que mais ficou na minha cabeça foi o que falou sobre relacionamentos serem uma via de mão dupla. Acho que não lidei bem com isso. Também teve um comentário dizendo que no fundo, eu fui quem terminou, e que se não quero que esse relacionamento acabe, sou eu quem precisa deixar isso claro. No geral, acho que não conduzi bem essa situação. Vou mandar uma mensagem pro meu namorado e ver se conseguimos resolver tudo com uma boa conversa. Não sei como as coisas vão acabar, mas sei que nenhum de nós vai conseguir tomar uma decisão se não conversarmos. Vamos ver no que dá. Comentários relevantes. Tem que haver muito mais coisa aí. Se você paga todas as suas próprias coisas, não há nenhum motivo para acreditar que está com ele por causa do dinheiro. Ele paga suas contas. Você pede dinheiro para ele? Ele gasta muito dinheiro com você? Parece que ele já foi aproveitado antes. Ou está vivendo nas nuvens. Esse tipo de comentário de casar com alguém rico deixaria qualquer homem que ganha bem desconfortável. Mas se não há motivo para acreditar nisso, não deveria ser um problema. Ele não paga minhas contas e eu definitivamente não peço dinheiro para ele.
Fui criada por um pai com a mentalidade de não temos dinheiro para esse tipo de coisa, então pedir dinheiro é difícil para mim, mesmo quando tenho direito a ele. Ele definitivamente é generoso com o jeito que gasta dinheiro comigo. No nosso primeiro encontro, ele apareceu com flores e eu fiquei chocada porque ninguém nunca tinha feito isso por mim. Depois que contei isso para ele, ele começou a trazer flores em todo encontro, sem falhar. Quando eu disse que ia esperar alguns meses para levar meu carro na oficina, porque assim teria guardado um pouco mais de dinheiro, ele estava fazendo um barulho estranho. Ele literalmente me levou com o carro até a oficina no mesmo dia e disse para eu não me preocupar com isso, que minha segurança era mais importante. Ele na verdade não é tão bom assim em se comunicar, porque você está certa, ele não deveria ter acreditado na palavra de uma estranha ao invés da sua, ainda mais sendo sua irmã narcisista. Ele não sabia que deveria tomar cuidado com ela antes? Você não contou para ele sobre o relacionamento de vocês? Sim e não. Lembro que falamos sobre família em um dos primeiros encontros. Ele não tem contato com a família dele, por vários motivos, e eu mencionei que tinha pouco contato com a minha irmã. Ele perguntou por quê, e lembro que disse que ela me fazia muito bullying quando a gente era mais nova e que ela tinha uma tendência de fazer tudo girar em torno dela. Sei que não entrei em todos os detalhes porque o nosso relacionamento ainda era novo e achei que poderia contar as coisas mais sérias depois, porque é muita coisa pra jogar assim de cara, mas acho que o resto nunca veio à tona. Minha irmã mora em outra cidade e eu não a vi nenhuma vez desde que meu relacionamento começou, então foi meio que fora da vista, fora da mente eu acho. Sei que deveria ter sido mais aberta com essa informação, mas é muito difícil para mim me abrir sobre tudo isso. Atualização, 27 de julho de 2025, 4 dias depois. Oi pessoal, queria fazer uma atualização porque muita coisa aconteceu nesse fim de semana. Espero que não seja uma leitura muito longa para vocês. Alguns comentários me ajudaram a perceber que simplesmente me afastar da conversa não foi a melhor decisão. Decidi mandar uma mensagem pro meu namorado na sexta-feira e mandei isso. Oi amor, quero me desculpar por ter deixado as coisas do jeito que deixei. Eu estava muito chateada e magoada, então fui embora antes que minhas emoções piorassem, o que obviamente não ajudou na situação. Podemos nos encontrar nesse fim de semana para conversar? Quero ver se conseguimos entrar na mesma sintonia e avaliar nosso relacionamento. Ele respondeu quase imediatamente e topou se encontrar na minha casa ontem. Eu estava bem nervosa, não vou mentir. Algumas pessoas acharam que eu deveria simplesmente terminar com ele, outras acharam que talvez houvesse algo mais profundo acontecendo que ele não estava me contando. De qualquer forma, eu queria saber todos os fatos. Quando abri a porta, ele estava com um buquê de flores e com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de tristeza e preocupação, o que foi meio avassalador, porque ele não é muito do tipo expressivo ou emotivo. Ele me deu as flores, sentamos, e as primeiras palavras que saíram da boca dele foram: Me desculpa. Eu sei que caguei tudo. Esse pedido de desculpas me acalmou de verdade, porque eu estava com muito medo de que isso fosse virar um bate-volta de acusações entre nós. Ele disse que estava prestes a me mandar uma mensagem para nos encontrarmos e conversarmos quando recebeu a minha. Agradeci pelo pedido de desculpas, pedi desculpas pela minha reação também e perguntei: como a gente chegou até aqui? Você pode me explicar tudo desde o começo para eu poder entender? Eu não estava preparada para o que ele me contou. Para dar um pouco de contexto, meu namorado não é mais a pessoa que ele costumava ser. Ele costumava ser um mulherengo em série, viciado em trabalho. Eu sabia de tudo isso antes de começarmos a namorar. O pai dele, que também é advogado, era o ídolo dele. Ele queria ser igual. No entanto, o pai dele era casado com a mãe dele há muitos anos, e era aí que o meu namorado traçava um limite. Ele estava bem com ficar com várias mulheres enquanto era solteiro, mas assim que se casasse, seria um parceiro fiel como pai. Infelizmente para ele, tudo meio que desmoronou quando descobriu que a mãe estava traindo o pai há anos. Quando meu namorado contou isso pro pai, o pai respondeu pedindo que ele ficasse quieto, porque o pai também estava traindo fazia anos. Aparentemente, os dois sabiam dos casos um do outro e decidiram que se importavam mais com a imagem e reputação deles do que com o casamento, então nunca se divorciaram. Meu namorado ficou em choque. A imagem idealizada que ele tinha do pai foi destruída, e ele ficou realmente deprimido. Começou a beber e a ir a bares com mais frequência depois do trabalho, e foi assim que conheceu nosso amigo em comum Matt, nome fictício. Matt trabalhava como barman e acabou conhecendo um pouco. Matt é uma pessoa maravilhosa, do tipo que realmente se interessa por todos. Ele ajudou meu namorado a tomar as rédeas da própria vida, e os dois se tornaram amigos. Meu namorado mudou completamente de estilo de vida, parou de beber em excesso, reduziu a carga horária que costumava ser de 80 a 90 horas por semana, e parou de objetificar mulheres só para dormir com elas. Mais tarde, Matt se mudou para minha cidade a trabalho, e eu o conheci porque ele começou a namorar uma das minhas amigas, Becca. Na verdade, meu namorado e eu nos conhecemos no casamento de Matt e Becca. Enfim, meu namorado se mudou para cá há alguns anos para se afastar dos pais, depois dessa mudança de vida, para essencialmente recomeçar de vez. Isso nos traz até a semana passada, depois que saí do parque. Meu namorado levou a sério o que eu disse, de que a palavra dos meus amigos e familiares deveria ser o suficiente para ele confiar em mim, e foi direto procurar o Matt para ouvir sua opinião. Ele contou que o Matt foi muito gentil ao deixá-lo explicar o que aconteceu sem interromper, mas que depois disso ele realmente falou umas boas verdades. Matt perguntou:
Você realmente acha que ela ainda estaria morando num apartamento de um quarto caindo aos pedaços se ela estivesse com você só pelo dinheiro? Ela já te deu algum motivo para duvidar dela antes disso tudo? Meu namorado admitiu que eu nunca dei nenhum motivo para ele duvidar das minhas intenções. Que ele sabe que sou generosa e nada materialista, mas que as palavras da minha irmã entraram na cabeça dele. Ele disse: Foi como ouvir uma criança. Elas não têm razão para mentir para você, então eu acreditei de imediato. Na verdade, eu não o culpo por essa parte. Toda pessoa que conhece minha irmã a descreve como inocente e simpática, e tem muita dificuldade de vê-la de outra forma. Mesmo meus pais ainda veem assim, apesar de saberem quantas vezes ela traiu parceiros, quanto dinheiro deles ela desperdiçou e nunca devolveu, e quantas vezes já fez piada dizendo que queria matar ou ferir a eles ou a mim. Essa próxima parte eu não sabia, mas meu namorado contou ao Matt quando estavam começando a se conhecer, sobre quantas mulheres já o usaram por causa do dinheiro. Eu sabia que o último relacionamento dele tinha terminado mal quando ele ainda morava na Costa Leste. Mas aparentemente essa foi a primeira relação séria depois da mudança de estilo de vida dele, e ele realmente amava. Ele comprava praticamente tudo para ela o tempo todo, e mesmo assim ela o traiu. Tudo isso fez com que ele ficasse muito inseguro em relação às intenções das pessoas quando o assunto era namoro. Ele contou que até algumas das mulheres mais legais mudavam completamente o jeito de agir assim que descobriam que ele era advogado, e isso acabava completamente com o interesse dele em conhecê-las melhor. Ele disse ao Matt que não queria namorar ninguém a menos que tivesse alguém que pudesse atestar o caráter da pessoa pessoalmente. Foi o Matt quem o incentivou a me chamar para sair, porque ele já tinha percebido que a gente gostava um do outro, e disse ao meu namorado que eu era uma boa pessoa. Voltando à conversa recente dos dois, Matt sugeriu que se meu namorado precisava de mais confirmação externa, que me ouvisse e fosse conversar com pessoas da minha vida para ter uma perspectiva melhor de quem eu sou. Meu namorado realmente passou a última semana fazendo exatamente isso. Ele até foi até os meus pais e contou tudo o que aconteceu. Aparentemente minha mãe ficou horrorizada. Ela gosta muito do meu namorado, então quando soube que ter convidado minha irmã basicamente causou uma ruptura no nosso relacionamento, ela ficou muito chateada. O grande sonho da vida dela sempre foi ver todos os filhos casados e como minha irmã só teve relacionamentos fracassados e eu fui cronicamente solteira. Saber que ela fez algo que atrapalhou meu relacionamento deve ter sido muito doloroso para ela. Ele disse que ela chorou e pediu muitas desculpas. Também pediu a ela que me desse espaço até que ele tivesse a chance de se desculpar comigo pessoalmente. O que agora que penso bem, faz muito sentido, porque minha mãe costuma me ligar e mandar mensagem todo dia e passou a semana toda sem dar sinal de vida. No geral, meu namorado disse que meus amigos e familiares só tinham coisas boas a dizer sobre mim, que eu definitivamente não sou interesseira, e que qualquer pessoa que diga isso está completamente errada. Eu já estava chorando bastante nesse ponto da conversa, ouvindo tudo aquilo. Meu namorado continuava pedindo desculpas e dizendo que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Mas ele também disse que se nosso relacionamento fosse funcionar, se minha irmã pudesse reaparecer inesperadamente, ele precisava saber de tudo. Ele queria estar preparado para exatamente o tipo de pessoa que ela é, para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. Então eu contei a ele. Não absolutamente tudo, porque há muita coisa para cobrir, mas uma vez que comecei a mencionar certas coisas, continuei. Não vou entrar nos detalhes mais pesados aqui no Reddit porque minha irmã pode ver isso e além disso, muita coisa é realmente dolorosa. Mas em resumo, ela tem transtornos mentais não tratados que ela se recusa a buscar ajuda. Nas vezes em que conseguimos colocá-la em tratamentos específicos, terapia, internações, medicação, etc. Ela foi não cooperativa ou interrompeu o tratamento contra o aconselhamento dos profissionais de saúde, e ela tem um padrão de comportamento abusivo, love bombing em todos os relacionamentos, tanto familiares quanto românticos, dos quais nunca assume responsabilidade. É por isso que tenho contato limitado com ela. A essa altura, você provavelmente está se perguntando se estou fazendo terapia. Não faço há algum tempo porque tenho trabalhado com contratos temporários e não tinha cobertura de plano de saúde pelo trabalho, mas vou começar em setembro. Algo que meu namorado e eu concordamos nesta conversa é que ambos faremos terapia individual. Ele para lidar com as inseguranças e traumas não resolvidos envolvendo os pais e relacionamentos passados. E eu porque minha irmã causou muitos danos e eu nunca falei abertamente sobre isso na terapia. Também vamos definir horários fixos semanais em que não necessariamente faremos encontros, mas teremos um tempo ininterrupto para conversar abertamente, especialmente sobre qualquer insight que tenhamos tido na terapia. Nesse ponto da conversa, as coisas ficaram um pouco menos pesadas e eu brinquei sobre como nós dois temos a mesma reação traumática de ficar em silêncio quando as coisas ficam muito intensas. Ambos concordamos que não lidamos bem com isso e que no futuro, qualquer preocupação será comunicada de forma adequada e imediata. Não vamos mais fugir um do outro, e se não entendermos alguma coisa, vamos fazer perguntas até entender. Como conversamos por horas, acabamos fazendo o jantar na minha casa e continuamos conversando. Estou realmente esperançosa quanto ao que vem pela frente. Esse é um sentimento que eu não tinha há algum tempo. Novamente, desculpem o texto longo. Escrever tudo isso é quase uma terapia por si só.